www.professormarlos.com.br e comece agora mesmo a trilhar o caminho para a aprovação. Marlos Campos Concursos, o seu futuro começa aqui. Conquiste o sonho de se tornar um servidor público com Marlos Campos Concursos, empresa especializada em cursos preparatórios para concursos públicos municipais e estaduais. Comprovamos nossa eficiência ao aprovar inúmeros alunos em primeiro lugar. No curso preparatório, você terá acesso a uma mentoria individualizada e apoio da nossa equipe de professores que vai te auxiliar em cada etapa do processo de preparação para a prova. Nossa metodologia de ensino é focada em garantir o seu sucesso. Não perca tempo. Visite nosso site em www.professormarlos.com.br e comece agora mesmo a trilhar o caminho para a aprovação. Marlos Campos Concursos, o seu futuro começa aqui. Vamos lá, continuando aqui agora, nós vamos ver especificamente aquilo que é novidade do Windows 10. Então, até agora nós vimos aquilo que é comum entre todas as versões, inclusive para o Windows 10, eu fui pontuando com vocês quando as atualizações iam acontecendo, e agora a gente vai ver especificamente o que aconteceu quando a Microsoft colocou no mercado o Windows 10. E eu vou citando com vocês aonde que essas questões podem aparecer nas provas. Então, das versões do Windows 10, a gente já tinha lá no Windows 7 a versão Home, a versão Pro, a versão Enterprise. A gente não tinha versões mobile, a gente tinha o Windows Mobile, mas versões mobile do Windows 7 não. Então a Microsoft traz como novidade a versão mobile, a versão Education, a versão Mobile Enterprise e a versão IoT. A versão IoT veio justamente para que a Microsoft pudesse utilizar os recursos do sistema operacional Windows 10 em várias plataformas. Então, lá no início da aula, quando nós vimos sobre as características multitarefa, multiusuário e multisessão, eu disse para vocês que no Windows 10 surgiriam duas novas características multi. Então, surge a primeira aqui, ó, multiplataforma. Então, multiplataforma quer dizer que o sistema operacional Windows 10 poderá ser utilizado em várias plataformas de hardware. A Microsoft entra no mercado com o Windows 10, dando a possibilidade de ter instalado o Windows 10 no teu notebook, no teu computador, no smartwatch, no smart TV, enfim, em qualquer coisa que esteja conectado na internet. Então, a gente tem aí, no conceito de IoT, Internet das Coisas, tudo aquilo que está conectado na rede, na internet, eu vou chamar de um host, algo que está conectado na rede. E hoje eu não tenho mais apenas computadores, eu tenho outras coisas conectadas na rede. Então a Microsoft fez um sistema operacional, uma versão especificamente para essas coisas: smartwatch, televisão, geladeira, micro-ondas. Então, claro, aqui no Brasil a gente não tem uma cultura Microsoft tão forte, mas lá nos Estados Unidos e na Europa eles têm essa cultura Microsoft e utilizam. Lá tem TV, né? Existem TVs, smartwatch, assim como a gente vê muito da Apple aqui, lá a gente também tem da Microsoft, tá? Então, multiplataforma. A gente vai estudar sobre a versão Pro, que é a versão mais completa de todas. A gente viu sobre o BitLocker, bem no finalzinho ali do bloco, do último bloco, a gente viu sobre o BitLocker. O BitLocker, na versão Home, ele não está presente. Então, ele não está presente, tá? Nem na versão Home do Windows 7. Então, o BitLocker, ele vem a aparecer para a gente na versão Pro, que é a versão mais completa de todas, ok? Então, quando a gente fala sobre versão Education, quer dizer que eles têm uma versão aí que é específica para plataformas educacionais, tá? Até com valores diferenciados, enfim. Enterprise seriam para as empresas. Então, vamos trabalhar em cima da versão Pro. Tela de boas-vindas. O que muda na tela de boas-vindas do Windows 10? A Microsoft permitiu agora eu acessar o meu computador através das minhas credenciais do @Microsoft. Então, existe hoje contas da Microsoft com @Microsoft, com @MSN, com @Outlook. Para quem tinha o aqui é Outlook. Faltou, né?
Outlook. Para quem tinha o @hotmail também consegue fazer conexões. E tinha mais um, o @live.com, tá? Que é também da Microsoft. Então são contas da Microsoft que ela permite com que tu acesse aquela máquina com uma conta Microsoft, linkando já com serviços de nuvem. Uma grande vantagem que a Microsoft traz nesse sentido é que eu não preciso mais ter aquela sequência de números e letras que era o CD-Key para poder validar o meu sistema operacional como um sistema operacional genuíno, como um sistema operacional original, que foi comprado para a minha conta. Eu posso comprar uma licença no site da Microsoft com a minha conta e eu já atrelo essa instalação aqui com a minha conta Microsoft. E aí, além de ter toda a parte de conexão, de comunicação entre os serviços Microsoft, eu também tenho a possibilidade, na segurança, de desatrelar a minha conta desse equipamento. Então, se o meu equipamento é furtado, eu consigo entrar no site da Microsoft e digo lá para desvincular a minha conta daquele equipamento. E aí, então, aquele equipamento não pode mais utilizar aquele sistema operacional Windows 10. Por quê? Porque estava vinculado à minha conta. Tá, mas eu só posso criar contas que tenham o @Microsoft, ou então que sejam linkados com o serviço da Microsoft em nuvem? Não. Eu criei até outro usuário aqui, aluno, que é um usuário local. Qual a diferença do usuário local? O usuário local vai utilizar recursos daquela máquina, naquela máquina. Então, não vai ter recursos aí que estão conectados já de cara aí, desde o início, com serviços de nuvem. Depois que o usuário local acessa a primeira vez o computador, então, quando o aluno acessar ali o computador, ele pode sim, lá dentro do sistema operacional, utilizar alguns recursos de nuvem. A gente vai ver, por exemplo, o OneDrive. Se eu não quiser utilizar, eu não utilizo. Mas se eu quiser utilizar, até com uma conta local eu consigo utilizar. O que eu não consigo fazer se eu tiver só usuários locais? Desvincular aquele equipamento. Aí eu não vou conseguir, porque não tem nada conectado na nuvem. Como é que eu vou ter essa informação lá na conta Microsoft para desvincular aquele usuário se eu não entrei com uma conta Microsoft? Então, para desvincular aí eu tenho como pré-requisito, sim, o acesso àquele computador com a conta Microsoft, mas eu também posso ter contas locais. Uma outra novidade que a Microsoft traz é a forma de ingressar na máquina. Então, eu utilizo sempre a senha, né? Mas pode ser utilizado algum outro sistema? Pode. Eu posso usar o Windows Hello. O Windows Hello vai identificar o usuário a partir de algum serviço de biometria. E esse serviço de biometria pode ser leitura da íris, da impressão digital ou da face. Tá? Quando a gente fala de biometria, não é somente impressão digital. Tem também vários sistemas biométricos de identificação e isso vai depender da tecnologia que pode ser aplicada, né? Então, tudo aquilo que vai identificar o usuário a partir do seu corpo, que pode medir metria, vai então encaixar-se dentro dos recursos de biometria. Aqui tem leitura da íris, a leitura da face, impressão digital, entre outros, tá? Então, essa é uma das novidades que persiste aí também no Windows 11, ok? Deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que... tá, beleza. É o microfone mesmo. Show. Bora lá, então, agora Microsoft Passport. O que o Microsoft Passport traz de novidades? Verificação em 2 etapas. Ou então, a gente tem lá fator múltiplo, né? De autenticação, ou então a gente pode ver assim, M2F, múltiplo fator de autenticação. Microsoft Passport só tem que tomar cuidado, porque eu já vi questões dizendo que vai criar uma carteira digital para o usuário poder adicionar os seus documentos. Nada disso. Passport seria uma forma de ingressar no sistema. Isso é muito mais útil quando eu tenho um servidor, né, uma máquina grande aí que vai armazenar informações sensíveis, e aí então eu tenho que me autenticar não somente com a senha, porque com a senha qualquer um pode quebrar. Então a ideia do múltiplo fator de autenticação na segurança da informação vai trazer para mim 3 possibilidades. Aqui, quem sou eu, né, o que eu sei, deixa eu botar aqui, o que eu sei,
o que eu sei, o que eu sou e o que eu tenho. Como assim? O que eu sei? Uma senha. O que eu sou? Algum instrumento de biometria. E o que eu tenho, por exemplo, um smartphone. Então, se eu digitei a senha, que é algo que eu sei, ele só pode usar como múltiplo fator um dos outros dois. Não pode repetir 2 vezes, senão não é múltiplo fator, eu estou usando o mesmo fator. Então, ele pode pedir a senha e pode me pedir alguma coisa lá no meu aplicativo da Microsoft que está instalado no meu equipamento, que eu tenho lá o meu smartphone. Então, ele vai pegar o usuário e vai permitir com que o usuário use ou uma senha, que é algo que ele sabe, ou sistema de biometria, que é algo que ele é, e daí depois que passa por esse trajeto aqui, vai pedir lá no aplicativo da Microsoft um código. E aí, então, é algo que eu tenho, né? Aqui eu escolho um ou outro e depois lá, então, ele vai utilizar o sistema de aplicativo. O que é importante para vocês saberem sobre o Microsoft Passport? Vai utilizar esse múltiplo fator de autenticação. Então, ele vai dar a possibilidade do usuário trabalhar com esse múltiplo fator. Menu iniciar. O que mudou no menu iniciar? Primeiro que o menu iniciar agora ele é ordenado alfabeticamente. Então, quando eu quero acessar aqueles itens que foram utilizados por último, aqui não aparece para mim. Utilizados recentemente não aparece para mim. Aqui o que vai aparecer são os adicionados recentemente. Então, adicionados recentemente foram aqueles que eu acabei de instalar. Então, por exemplo, esse software aqui eu instalei faz pouco tempo e daí ele vai mostrar como itens que foram adicionados recentemente. E eu posso fixar programas no meu menu iniciar? Pode, eu posso fixar programas na minha barra de tarefas e posso fixar programas também no menu iniciar. Agora, então, essa fixação de programas no menu iniciar vai aparecer numa área que é chamada de blocos dinâmicos. Dinâmicos porque eu posso clicar nesse e-mail, arrastar, trazer ele aqui para baixo, esse fotos, arrastar, levar ele para lá. Aparecem aqui para mim alguns blocos que ficam sendo atualizados na internet de forma dinâmica. Então, esse da Disney, ele vai aparecer para mim, por exemplo, os últimos filmes, atualizações de filmes e assim por diante. Então, toda vez que eu abro o menu iniciar, aquele bloco da Disney fica mostrando para mim atualizações sobre filmes, tá? E tem alguns outros blocos dinâmicos que eu posso colocar aqui, como, por exemplo, clima e temperatura. Eu posso colocar aqui, ele vai ficar fazendo essa atualização, tá? Então, importante a gente saber onde é que ficam agora os itens fixados. Os itens fixados ficam nos blocos dinâmicos, ficam nessa lateralzinha direita. E aqui eu tenho uma área onde está o usuário que está conectado e aqui alguns programas que eu posso ir lá no ambiente de configurações e ativar ou desativar, tá? E tem um botãozinho ali de ligar e desligar, daqui a pouco a gente já vai ver. Se eu quiser, por exemplo, ir para os programas da Microsoft, imagina, ó, A, B, C, D, eu vou ter que usar o scroll do mouse para ir até a letra M? Não. Se eu clicar sobre qualquer uma dessas letras, ele me leva para esse mapa alfabético. Esse mapa alfabético me mostra todas as letras do alfabeto e alguns outros caracteres. E quando a letra está mais achurada ali, que ela está mais forte, quer dizer que existem programas que iniciam com aquela letra. Então, quer dizer que com essa imagem aqui, eu já posso ter a certeza que o QuickTime Player, que começa com a letra Q, não está instalado nesse computador. Então, essa seria uma questãozinha bacana de prova, hein? Aparece essa imagem e pergunta para ti. O programa, por exemplo, sei lá, Microsoft Office pode estar instalado nessa máquina? Pode, porque o M está ali, está mais em destaque, né? Agora, posso dizer que o programa beta não sei do que pode estar instalado? Não, por quê? Porque a letra B está ali um pouco apagada, tá? Então, se eu quiser ir direto para o programa Microsoft, lá no menu iniciar eu clico em qualquer uma das letras, ele me leva até esse mapa, eu clico na letra M, ele me joga direto lá nesses softwares que começam com a letra M, tá? Então, essa é uma das novidades aí do menu iniciar também. Aí, quando a gente quer verificar, né, todos esses itens que estão aqui, ó, quais são os itens que estão aqui, eu clico lá em cima naqueles 3 palitinhos
ele me leva numa área de expansão. Então, quando eu clico aqui, ele vai fazer a expansão dessa área. Mostra para mim qual é o usuário que está conectado e alguns recursos que o usuário colocou ali de uso dele próprio para facilitar aí o acesso ser mais rápido, tá? Posso colocar qualquer item aqui? Não. Eu posso colocar entre esses que estão aqui. Então, explorador de arquivos, configurações, documentos, downloads e músicas. Então, não é qualquer item que eu posso colocar aqui, tá? Quando eu queria usar o fazer logoff, lembram? Lá no Windows 7 eu usava o botão de ligar e desligar. Aqui, ligar não, de desligar, porque o ligar tem que ser no botão próprio do hardware. Aqui no desligar ainda vai aparecer para mim a ideia lá do suspender, do hibernar, e aparece aqui para mim também reiniciar. Beleza. Agora, quando eu quero fazer o trocar usuário ou fazer o logoff, que agora não se chama mais fazer logoff, chama-se sair, aí eu clico sobre o ícone do botão do usuário ali. Aí tudo que for de gerência do usuário, tipo sair, trocar usuário, né, eu vou usar o botãozinho ali, ou trocar a senha do usuário, eu vou clicar sobre o botão do usuário. Tudo que for aquilo de desligar, reiniciar, suspender, hibernar, é lá embaixo no botãozinho reiniciar. Ó, botão direito sobre um bloco do software. Vamos fazer aqui um bizu muito massa, tá? Como é que eu fazia para desinstalar? Isso aqui caía muito em prova. Como é que eu fazia para desinstalar um software até o Windows 7? Eu ia lá pelo painel de controle e usava os recursos lá de programas que estavam instalados, que era programas e recursos. E aí eu pedia para desinstalar lá. Professor, mas desinstalar um software não basta apagar o atalho dele na área de trabalho? Não. Ele vai continuar instalado. Mas e se eu apagar a pasta onde ele está instalado? Aí tu vai ter um problema, porque quando o sistema ele é instalado, quando um programa ele é instalado no teu sistema operacional, durante a instalação, vários arquivos são espalhados na tua máquina para que esse programa possa funcionar. E se tu simplesmente for lá e apagar aquela pasta, esses arquivos vão ficar ali como um lixo eletrônico na tua máquina. Por quê? Porque eles estavam vinculados àquele programa. E o sistema operacional não consegue reconhecer que todos eles estavam vinculados àquela pasta. E esses arquivos vão ficar lá, ocupando espaço na tua máquina. Se tu fizer o processo de desinstalação, aí ele vai fazer o processo inverso que ele fez na instalação. Se no processo de instalação ele veio copiando esses arquivos por toda a máquina, no processo de desinstalação ele vai fazer o processo inverso aqui, tá? Então, é interessante, no momento que tu não quer mais usar aquele programa, que tu faça o processo de desinstalação. E antigamente esse processo de instalação poderia ser feito pelo painel de controle. O que surgiu no Windows 10 como novidade? Eu posso desinstalar a partir também do ambiente de configurações. Daqui a pouco nós vamos ver que o ambiente de configurações trouxe uma cara nova para o painel de controle. O painel de controle continua a existir no Windows 7, no Windows 8, no Windows 10 e no Windows 11. Tá? Até hoje o painel de controle existe, mas o ambiente de configurações veio para trazer uma cara nova para esse painel de controle. Eu consigo também desinstalar com o botão direito do mouse sobre o ícone do programa no menu iniciar. E a gente vai ver daqui a pouco, tem um slidezinho próprio que vai dizer que eu posso também desinstalar pelo explorador de arquivos. Tá? Então, no Windows 7 eu tinha apenas essa possibilidade pelo painel de controle. Aí no Windows 10 surgem todas essas possibilidades para desinstalar um software. E daí teve uma mudança no Windows 11. No Windows 11 eu só tenho esses três aqui. No Windows 11 eu só tenho esses três aqui. Eu não tenho mais no explorador de arquivos a possibilidade de desinstalar um software. Tá? Então, aí a gente já vê uma novidade que é interessante, porque a parte de desinstalação pelo painel de controle até o Windows 7 aparecia muito nas provas. E aí, se a gente pegar esses perfis de prova
e trazer eles para as novas versões, a gente precisa atualizar como que eles podem cair agora, já que eles caíam antigamente muito a partir de versões anteriores. Beleza? Então tá aí um baita bizu para vocês tirarem um print e guardarem essas informações de como que a desinstalação hoje é feita. Então tá ali, ó. Eu clico o botão direito do mouse e tem ali, ó, desinstalar, tá? Tem também a possibilidade de desafixar do menu iniciar, porque ele está aqui, eu cliquei com o botão direito sobre um ícone que está ali naquela parte de blocos dinâmicos. E nessa parte de blocos dinâmicos, então, é onde estão fixados os programas. Se eu clico com o botão direito, eu consigo desafixar e consigo desinstalar. Consigo também desativar aquele bloco dinâmico, ó, se fosse um bloco dinâmico da Disney ou do Spotify, que está aqui, ó, um outro bloco dinâmico, fica mostrando para mim as sugestões de música para mim, toda vez que eu abro o menu iniciar, eu posso desativar. Só que daí ele não vai mais ser um bloco dinâmico, né? Ele vai ser um bloco fixo, eu concordo contigo. Mas eu consigo desafixar essa dinamicidade dele no sentido de ficar atualizando informações. Posso fixar na barra de tarefas, a gente já tinha visto isso, né? Posso fixar programas no menu inicial na barra de tarefas. Posso executar como administrador. Qual é a diferença, professor? A diferença é que alguns softwares precisam de todas as permissões no sistema. Então a gente viu no bloco anterior aí que existem dois tipos de usuário. O usuário padrão não pode fazer a desinstalação e ele não pode executar alguns softwares. Então aqui eu posso executar como administrador. Eu estou como padrão, usuário José, estou como padrão e digo assim, professor, pode vir aqui e liberar para mim? Claro, vou aí e libero, botão direito executar como administrador. Daí ele pode executar com todas as prerrogativas do sistema. E aí essa execução como administrador, eu, enquanto administrador ou qualquer outro administrador, precisa digitar a senha dele, tá? Funciona mais ou menos como quando tu tá no caixa do mercado e precisa cancelar um produto. Aquele cancelamento precisa chamar a pessoa para a pessoa ir lá, então, e digitar aquela senha de administrador para poder cancelar, tá? Aí tem configurações, classificações e compartilhamento desse aplicativo, beleza? Temos como redimensionar com todas essas formas aqui. Então ele pode ficar, o bloco dinâmico, ele pode ficar ali pequeno, médio, largo e grande. E esse daqui a gente já está repetido aqui, foi um erro meu. Esse do mais aqui a gente já viu, tá? Vamos encerrar esse bloco por aqui, galera. E aí então a gente inicia o próximo bloco com uma parte importantíssima que é o explorador de arquivos. Já volto aí. Conquiste o sonho de se tornar um servidor público com Marlos Campos Concursos, empresa especializada em cursos preparatórios para concursos públicos municipais e estaduais. Comprovamos nossa eficiência ao aprovar inúmeros alunos em primeiro lugar. No curso preparatório, você terá acesso a uma mentoria individualizada e apoio da nossa equipe de professores que vai te auxiliar em cada etapa do processo de preparação para a prova. Nossa metodologia de ensino é focada em garantir o seu sucesso. Não perca tempo. Visite nosso site em www.professormarlos.com.br e comece agora mesmo a trilhar o caminho para a aprovação. Marlos Campos Concursos, o seu futuro começa aqui. Conquiste o sonho de se tornar um servidor público com Marlos Campos Concursos, empresa especializada em cursos preparatórios para concursos públicos municipais e estaduais. Comprovamos nossa eficiência ao aprovar inúmeros alunos em primeiro lugar. No curso preparatório, você terá acesso a uma mentoria individualizada e apoio da nossa equipe de professores que vai te auxiliar em cada etapa do processo de preparação